Hoje eu queria refletir sobre a posição dos pais que querem que volte logo às aulas. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu também concordo, só que eu estou colocando primeiro verificar as condições, o máximo de segurança possível, certo? Isso para mim é primordial, só pode voltar seguindo as condições, ou seja, imunização, índice de contaminação, índice de vagas, tudo correto, certo? Mas alguns pais exigem a volta já, agora, de imediato, na atual condição. Então eu queria colocar a minha posição e por que eu penso isso agora? Porque alguns anos atrás eu também iria ter essa postura. Quando eu entrei, eu sou funcionária pública da educação. Quando eu entrei na educação, eu sempre tive uma postura muito rígida, do tipo assim, vamos trabalhar direito, vamos trabalhar certo, eu sempre tive um comprometimento com nunca chegar atrasado, nunca faltar. Ainda tenho essa conduta. Tanto é que nas minhas 2 gestações eu nunca entreguei atestado. Por quê? Porque eu era uma grávida saudável, então eu tinha condições, então eu ia, certo? Porque eu me sentia bem, era um prazer para mim trabalhar e é uma coisa que eu acredito, temos que ter responsabilidades, como qualquer outro emprego. Só que a minha visão de responsabilidade agora, ela abrange não só estar presente e cumprir o seu papel, mas garantir a segurança para todos. Então, o ano que eu entrei, na primeira semana, teve um aluno que eu entrei no berçário 1 naquela época, né? Isso faz mais de 10 anos. E uma criança teve uma virose. Como o meu organismo ele não estava acostumado, né? Então a imunização minha era baixa, eu peguei a virose e fiquei muito debilitada. Então no mesmo dia eu já tive que ir para o hospital tomar soro, porque eu não parava em pé mesmo. Quem me levou para o hospital foi a minha diretora, porque eu não conseguia nem dirigir. Aí eu tomei o soro, tudo. No outro dia, a minha atitude... Hoje eu sinto em falar isso, né? Mas no outro dia, eu ainda tinha orgulho, eu achava que isso era sinônimo de responsabilidade. Eu fui trabalhar, meu pai falou assim, mas você tá bem? Eu falei assim, não pai, eu tenho que ir. Se eu tô conseguindo ficar em pé, eu tenho que ir, porque e as crianças, não sei o quê. Mas eu não tinha a real dimensão do que é proporcionar responsabilidade mesmo no trabalho, né? Então eu fui trabalhar. As outras crianças, ainda algumas já faltaram porque estavam com vírus. Outras foram porque começou a manifestar à noite e alguns pais ficaram em dúvida, né, do grau da virose e levou também. O que aconteceu no outro dia? Passei mal novamente. Então, entrei naquele quadro de novo, de ficar vomitando muito, de diarreia. As outras funcionárias também. Então, ficou auxiliar, uma professora, a outra professora. Todas as crianças começaram a passar mal. E aí, a minha diretora me levou para o hospital novamente. O primeiro dia que eu passei mal foi na quarta, e a primeira criança também. O segundo dia foi na quinta. Aí eu fui pro hospital novamente, tomei soro, tudo, saí de lá depois de umas 2 horas lá tomando soro, vim pra casa. Quando eu vim pra casa, eu fui ligar na escola, falando pra diretora, né, que se ela queria o papel do atestado, embora com o hospital ele oferecia uma declaração, aí ela me comunicou que não era para ir no outro dia, de forma alguma. E outra, ela falou assim que, inclusive, teve que ligar para todos os pais para buscarem, porque eles também estavam passando mal, porque todas as educadoras passaram mal, certo? Bom, passou esse acontecimento, eu fui percebendo que a virose na creche, depois de algum tempo, as crianças vão ficando mais imunizadas e acabam tendo uma certa resistência. Eu também, depois eu cuidava de criança que tinha virose, acabava não pegando, mas eu já chamava, o pai levava essa criança, a criança era medicada, e aquela criança que estava na creche muito recente acabava pegando também. E a outra criança que já estava há algum tempo, há mais de 6 meses naquela classe, acabava não pegando, certo?
Mas eu ainda achei que naquele episódio eu tinha tomado a atitude correta, de era voltar lá no outro dia. Mas veja bem, depois, diante de um outro episódio que não teve nada a ver, de uma criança dela só está passando mal na creche e a gente ligar porque ela não estava boa, né? E essa criança, ela ficou internada. E ela ficou internada e foi para UTI. E essa criança ficou internada na UTI. Aí nós ficamos sabendo que ela estava com quadro de pneumonia. Tá, e essa criança internada lá na UTI, eu fiquei refletindo, né? Bom, deixa eu ver quanto tempo a gente demorou para ligar. Bom, nós ligamos de imediato, que ela começou a passar mal. Então eu comecei a pensar assim, bom, nossa conduta foi adequada. Mas a gente sempre avalia, nós como os educadores, sempre avalia a nossa conduta depois que alguma coisa acontece. E independente se a conduta está o mais certo possível, você não dorme bem até você não saber que essa criança teve alta. Por quê? Porque é alguém que você convive todo dia. É como se fosse o seu vizinho ou o seu parente, independente de ter ou não responsabilidade. É alguém que você convive todos os dias, sabe? Você cria laços. Como diz você cria laços, né? Como diz a Rosa, você cativou, você criou laços, certo? Mas, uma outra unidade, passou algum tempo, uma vez eu estava conversando com uma mãe. Liguei também porque a criança não estava boa, ela agradeceu muito que ligou. E ela falou assim, que ela perdeu uma criança com pneumonia. Então agora eu quero colocar assim para você. Às vezes a gente pensa que o nosso papel é fazer o sistema funcionar, vamos logo abrir. Só que se uma criança for internada, olha o tanto que a responsabilidade vai ser de quem, você entendeu? E não é só a responsabilidade, você consegue imaginar uma criança indo para o hospital e o nível de contágio, igual eu coloquei da virose, que uma criança só, o berçário inteiro pegou. Mas assim, isso me fez mudar. Quando eu fiquei sabendo dessa mãe, que aquela vez eu liguei e falei que a criança não estava boa, e aí ela falou que ela perdeu um filho com pneumonia. Essa primeira criança que ela falou que perdeu, eu não conheci tudo, mas me fez refletir muito sobre o risco, sobre a responsabilidade, sabe? O que nós temos que minimizar o máximo possível, garantir a segurança o máximo possível, sempre refletir todos os nossos atos, se eles são os mais adequados possíveis. Então hoje eu tenho a postura que o profissional ele tem que trabalhar, ele tem que ter responsabilidade. Só que se você sempre tem que avaliar. Você tem alguma coisa que, se você tiver suspeita que você tá com uma conjuntivite, qualquer coisa, por quê? O que para você é algo que você está garantindo, passando assim razoavelmente bem, suportando. Essa conjuntivite ou essa virose para você não é grave, para outra pessoa pode ser um pouco mais grave. Se essa pessoa for para o hospital, de repente ela não tem ainda algumas vacinas devido à idade. E o organismo dela, se tiver com o sistema imunológico um pouco mais abaixo, pode responder de uma outra maneira. Então, eu fui amadurecendo as minhas ideias, pensando, eu tinha uma forma muito rígida de, não, você tem que trabalhar sim, porque você está com virose, ou você está com conjuntivite, mas você tem condições você está em pé, você não está deitado, não está acamado. Sim, mas se você tem algo contagioso, você tem que refletir que o outro pode pegar, mas não pegar da mesma forma. O sistema do outro, para ele, pode ser mais grave. Mas alguns anos atrás eu não teria esse pensamento. Eu tive que saber de alguns fatos, ver algumas crianças que diante de uma virose ou de uma pneumonia, uma tratou em casa, a outra acabou indo para o hospital, o quadro se agravou. Ou seja, você pode estar com algo, como nós vemos agora no próprio Covid, né? Que para alguns não compromete tanto a saúde da pessoa, mas para o outro fica muito grave, para o outro deixa sequelas, para o outro leva à morte. Então, eu teria essa postura alguns anos atrás de não,
Vamos sim, por quê? Porque eu acredito que nós temos que ter o compromisso, mas o nosso compromisso primeiro em trabalhar certo e nunca faltar, principalmente eu tenho compromisso até hoje de nunca atrasar, certo? Só que nunca atrasar não é passar no sinal vermelho. Minha responsabilidade é sair de casa na hora certa. Agora, se eu sair atrasada, eu não posso passar no sinal vermelho para chegar na hora. Então, nós temos que ter responsabilidade, mas com segurança. Quem discorda, eu entendo que de repente a pessoa, eu sei que existe uma necessidade muito grande de voltar às aulas, mas eu só peço para compreender a necessidade dela sempre colocada com a importância da segurança. Essa é a minha visão. Colocando aqui que anteriormente eu teria, acho que uma visão um pouco mais prática de, não, nós temos que ter responsabilidade de trabalhar logo, mas hoje em dia eu coloco que o trabalho responsável é o trabalho com segurança, tá ok? Então eu quis colocar essa posição porque eu entendo que algumas pessoas podem ter uma posição por nunca, de repente, ter passado por grandes dramas, né? Por você não ter segurado uma criança no colo e depois você ficar sabendo que ela teve que ir para UTI. Tudo bem correr o risco, eu entendo que nós já corríamos esse risco antes, mas eu tô falando que avaliar os riscos, ter a segurança. Mesmo se a gente voltar depois, vamos voltar com todo mundo vacinado, com vaga no hospital suficiente, todo mundo vacinado, tudo certinho. Acontece, pode existir de um acidente, alguma outra coisa, mas eu estou falando de minimizar todos os riscos. Eu estou falando de estar consciente que nós estamos fazendo o máximo de segurança possível. Sabe? Fatalidade é aquela coisa que pode acontecer. Mas você saber algumas coisas que você tem que evitar, então, é igual eu coloquei da virose. Você entendeu? Que pode levar a algumas outras consequências, que antigamente eu não tinha uma visão tão ampla, mas agora a gente sempre vai refletindo, né? Então eu gostaria de colocar essa minha reflexão.